no Notícias da Manhã. Tá aí, né? O mundo noticiando a morte da Rainha Elizabeth II, tá em todos os jornais. 70 anos do maior reinado do trono britânico. Claro que os outros assuntos, repercussão ainda da independência, a negação do TRE Sergipe ao registro do Ivalmir e Francisquinho em Sergipe, que dá uma mexida na política sergipana, tudo isso fica para trás em função da morte da Rainha Elizabeth II. E claro, a gente trouxe aqui um rápido perfil dela, até porque se ouve falar muito, mas quem era mesmo a Rainha Elizabeth II? Ela que nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres, tataraneta da Rainha Vitória, a pequena Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Era assim o nome dela, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, primogênita do rei George VI, da Rainha Elizabeth, princesa aos 10 anos e herdeira do trono do Reino Unido. Educada dentro dos muros do palácio, vivendo uma juventude enclausurada no castelo de Windsor, a jovem princesa adquiriu os conhecimentos necessários a um futuro monarca. E ela tem uma biografia super interessante. Por exemplo, no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, ela era uma garota de 13 anos e, mesmo assim, resolveu ajudar seu país. Veja, sua função era participar de transmissões da rádio BBC, mandando mensagens com o objetivo de tranquilizar outras crianças britânicas. A princesinha também usava o microfone para falar diretamente aos homens e mulheres que se viam nas Forças Armadas do Reino Unido como forma de fortalecer o moral do seu povo. Como se não bastasse, veja bem, no final da guerra em 1945, já com 19 anos, Elizabeth tinha se alistado no exército. Com 19 anos, uma herdeira do trono do Reino Unido. Não precisava, muito fez seu pai ali para que ela não fosse, mas ela se alistou no exército, concluiu um curso de mecânica de automóveis e aí ela ficou apta a dirigir caminhões, ambulâncias e jipes e a fazer reparos nas viaturas e trocar pneus, ajudando as tropas britânicas ali na Segunda Guerra. Com a morte do rei George VI em fevereiro de 1952, Elizabeth, aos 25 anos, tornou-se a rainha do Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Esses países fazem o Reino Unido. Mas ainda Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão, uma colônia asiática que deu origem ao atual Sri Lanka. Entre 1º e 11 de novembro de 1968, a rainha Elizabeth II e seu marido ordenado, Duque de Edimburgo, visitaram 6 cidades brasileiras: Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Desde a sua coroação, a rainha Elizabeth II presenciou o governo de 15 primeiros ministros britânicos, de Winston Churchill até Liz Truss, que é a atual, né, uma mulher, está assumindo aí. Inclusive agora no dia 6 de setembro, Elizabeth foi quem autorizou a entrada de Liz Truss, que eram de fato quem fazia o governo. Isso porque o Reino Unido ele é uma monarquia, e é uma monarquia chamada parlamentar. Ela não é uma monarquia plena, né? Na monarquia plena, o reino, ele também detém o governo, detém a representação, ele reina e governa. Na monarquia parlamentar, não, é um misto de parlamentarismo, de presidencialismo, de monarquia, e a rainha apenas reinava, mas não governava. Por exemplo, a escolha do primeiro-ministro, que é quem de fato assume o governo lá no Reino Unido, era escolhido por ela. Aliás, o parlamento escolhia, ela dava essa autonomia para o parlamento escolher, mas ela tinha o direito de veto ou não, né? Ia para ela chancelar aquilo, ela também nunca vetou e sempre chancelava os primeiros ministros escolhidos.
mesmo que fossem contra algumas coisas que ela pensasse ali. Ela sempre respeitou isso, né? Por isso foi uma rainha muito amada pelo seu povo, uma rainha elegante, uma rainha simpática, uma rainha que, de certo modo, se envolvia com as coisas mais humanas, gostava de animais, de cachorro e tal, mas também não influenciava muito no governo, mas as decisões que dependiam dela, e muito dependiam dela ali, terminava ela sendo chamada e dando ali em função do povo sempre o seu veredito. Foi muito amada pelo seu povo. Agora entra o príncipe Charles, né, o seu filho, de 73 anos, um dos mais idosos a assumir esse trono da monarquia inglesa. E há uma preocupação da Inglaterra nesse momento, visto que Charles ele não é simpático, ele não tem a confiança total do povo, atravessa o problema de secessão agora, ou seja, de divisão entre alguns países que querem sair desse jugo aí da monarquia inglesa, e há uma incógnita em saber se ele vai ter essa força de segurar toda essa questão ou não, né? Havia o respeito a Elizabeth, por isso que a monarquia ela estava até hoje implantada e agora já não se sabe o destino, visto que morreu o símbolo maior do que representava o Reino Unido. Aliás, duas grandes rainhas a Inglaterra o Reino Unido pode dizer que teve. Primeiro, a rainha Vitória, aquela que também governou por muitos anos e que trouxe para a Inglaterra a era vitoriana, uma era de revoluções, de indústrias, de tantas e tantas coisas. E agora Elizabeth II, e a gente não sabe, então, como é que vai ficar o Reino Unido. Por que Elizabeth II? Porque Elizabeth era filha de Elizabeth, né, que foi era o rei George e a rainha Elizabeth, né, e ela, como herdou o nome da mãe, a mãe também que era Elizabeth, ela se transformou em Elizabeth II. Então é isso, tem 10 dias agora de preparação funerária, né, tem todo um ritual de avisos, né, de cerimônias, né? E aí o Reino Unido se prepara para dar posse a Charles III, vai ser Charles III, e esse foi o nosso papo aberto de hoje.